gente? Já cumprimento a todos, estou aqui no meu trabalho, né? Tô aqui me esforçando. E eu estava assistindo uma live e sempre quando vem a lembrança alguma coisa especial, inédita, que aconteceu na minha vida, eu gosto de testemunhar, né? E eu estava me lembrando de um certo fato que eu estava numa situação muito difícil com os meus filhos pequenos. Eu ainda era bem nova e precisando de um trabalho. E a minha mãe chegou e falou assim: Patrícia, eu arrumei um serviço, eu fui ver pra mim, mas eu acho que nem você não vai dar conta, porque a senhora é uma senhora acamada, faz tratamento de câncer, é uma paciente oncológica. E lá ela tá crítica, ela tá cheia de aparelhos, tem que cuidar dela. E não sei se ela falou também, tem que cuidar do marido dela ainda que tá com Alzheimer. Eu achei difícil, eu acho que você não vai dar conta. Eu falei, mãe, eu nunca tinha trabalhado de cuidadora, sabe, antes. Eu falei, mãe, eu vou tentar porque eu tô precisando. E durante 3 dias eu lutei. Eu fui lá ver o serviço, né? Eu falei, eu vou, mas eu não ia. E teve um dia que aí eu fui lá conversar com ela, fiz entrevista, ela marcou de eu começar, parece, uns 15 dias depois. E eu falei, mãe, eu não sei se eu vou, só que eu vou dar conta, porque tem que mexer com sondas, catéter, caniço de tráqueo. Aí minha mãe falou assim, eu acho que você não dá conta. Eu falei assim, não gosto. Quando a pessoa fala, você não vai dar conta, eu gosto de desafiar. Aí o que acontece? Eu fui lá olhar o serviço. E eu combinei, né, de olhar o serviço. Eu fui e fiquei mais ou menos 4 meses lá com ela. Eu não achei que estava tão difícil. Deus abençoou muito a minha vida. E teve um dia eu conversando com ela chama Dona Divina, eu falei com ela, a senhora tem fé? Ela falou, tenho. Então a gente vai orar, pedir para Deus, para a senhora ser curada desse câncer. E deu mais ou menos, que eu esqueci de contar, uns 15 dias antes, ela já se internou e começou a tirar os aparelhos, porque eu já comecei a orar, falei com ela, a senhora com a fé de católica da senhora e eu com a minha fé de evangélica de cristã, né? E foi uma luta muito grande, né? Com os familiares, a maioria não concordavam, que achava que eu estava convertendo ela, né, para outra religião, mas eu só queria a cura dela. Aí um dia ela me contando, ela falou, olha, eu me lembro do dia que quando você veio aqui para olhar o serviço. Eu falei, nossa, a senhora lembra? Ela falou, eu lembro. E eu achei interessante, olha os detalhes, gente, que ela me falou. Eu achei interessante que aqueles 2 homens que estavam com você eram tão bonitos. Não sei se ela falou, tinha um loiro não, tinha um mais velho de barba branca e um outro, ele tinha uma luz, ele brilhava muito. Olha, eu já fiquei toda arrepiada, gente. Eu falei, mas Dona Divina, eu tava sozinha, só tava eu e minha mãe. Não, com você e sua mãe tinha uma pessoa junto. Ali eu fui unir os fatos e falei, gente, então, naquela hora, ela viu Deus e um anjo comigo. E essa é a razão, que tem hora que Deus sabe que a gente não vai dar conta e Deus ajuda. E eu acho que era o propósito, sabe? Eu estar indo trabalhar naquela casa. Porque hoje já parece que 10 anos que eu já trabalhei lá para ela. E hoje alguns dias eu fui lá, alguns anos, e ela tava pele e osso. E eu cheguei lá, eu assustei, gente. Ela tá fazendo, para quem era paciente oncológica, ela tá fazendo dieta porque ela aumentou muito o peso. E a nutricionista dela, o geriatra, estava muito preocupada. Ela faz caminhada, resumindo, gente, ela foi curada. Eu conversava com a neta dela falava, Patrícia, a minha avó vai morrer, porque um câncer igual dela, não sei se era
onde era o câncer, ela falou assim, o câncer da minha avó é um câncer que não tem cura. Eu falei, gente, ela é até evangélica, sabe da fé que Deus faz. Eu falei, não, eu creio que a sua avó vai ser curada. Não fica falando assim, que ela vai morrer, porque pode uma criança e ela vai ficar, né? E eu cuidava dela e do Sr. João, o marido dela. E o Sr. João era saudável, ele só tinha Alzheimer, mal de Alzheimer, e ele faleceu antes dela. E algum tempo eu não vou lá, mas eu acho que ela não faleceu ainda, gente. Se você vê o tanto que a mulher tá saudável, a mulher não tem mais câncer. Então é o que eu digo pra vocês, gente, tenha fé. Talvez é só no propósito que Deus tá te mandando em algum lugar. Talvez você fale, não é minha profissão, eu não vou dar conta. Tenta, gente, porque quando a minha mãe falava, você não vai dar conta, eu sentia que tinha algo por trás disso. E hoje eu vejo que é o mal, o diabo, que não queria que eu fosse lá para ser um canal de bênção, para estar curando aquela senhora daquele câncer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história inédita das coisas que acontecem na minha vida. Às vezes eu lembro e não faço o vídeo. Eu vou ter que parar o que eu tiver de fazer e fazer o vídeo. Quando eu me lembrar, porque, gente, se for parar pra pensar, é muita coisa que Deus fez na minha vida. E muita gente que estiver assistindo fala, gente, isso é mentira. Que parece mentira, gente. Às vezes até eu duvido de tão sobrenatural, né? Mas as coisas existem e se a gente for espiritual, a gente consegue ver, né? Essa senhora não era nem espiritual, ela era católica e ela conseguiu ver Deus e um anjo comigo, porque naquele dia a gente não levou ninguém para entrevista, era um detalhe, era eu e a minha mãe. É o que eu digo para vocês, tem fé. O mesmo Deus do passado, Jesus que curava leprosos, cegos, endemoniados, expulsava demônios, gente, é o mesmo Deus, o mesmo Jesus de hoje, ele não mudou. Mesmo que a Bíblia deu uma alavancada, uma mudada do Velho para o Novo Testamento, é o que eu digo para vocês. Deus abençoe, deixe seus likes, se inscreva, siga e compartilha, gente, para estar aprimorando a fé de algumas pessoas que pode não estar com a fé muito boa, tá abalado devido a algum problema. Amém? Deus abençoe vocês.